Para trabalhar a região cervical, essa região de pescoço, a gente precisa ter alguns cuidados. O cuidado com a carótida, porque nela tem receptores que vão informar como que está a pressão, se a pressão está alta ou baixa. E se você pressiona em cima dela, o seu corpo pode entender que a pressão está alta e você pode ter o risco de uma síncope, se desmaiar ali por causa dessa pressão. Outra coisa, quando a gente mexe nessa área aqui, você pode ter região de gânglios. Então isso é ruim, você massagear em cima dessas áreas. Se você tiver com algum processo inflamatório ou infeccioso, você vai ver que tem áreas que vão estar inchadas, não estimule essas áreas. Elas vão estar doloridas e dizendo para você assim, não toque aqui, evite de tocar aquela área. Um músculo que é importante a gente trabalhar aqui é o esternocleidomastoide, nome grande, né? Por quê? Muitas pessoas ainda falam esternocleido-occipitomastoide, porque ele está preso aqui na clavícula, ele está preso aqui no externo e ele está preso aqui no processo mastoide e aqui no músculo occipital um pouquinho. Então, esse músculo é fundamental no equilíbrio do pescoço e é um músculo que muitas pessoas têm disfunção nele. Por quê? Às vezes, as posições viciosas de celular, de dormir, às vezes ficar com o pescoço, às vezes numa posição pendida, né, caída para um dos lados. Então eu vou ter um encurtamento de um lado e um estiramento do outro. Então esse músculo é interessante trabalhar. Nele tem muitos nódulos que podem disparar a dor à distância. Como que eu vou localizá-lo? Eu vou pegar aqui o centro do pescoço, vou deslizando aqui e vou achar uma limitação, um músculo que está limitando com que eu vá. Para identificar se é ele mesmo, eu vou fazer um giro do pescoço para o lado contrário. Ó. E você vai ver que ele vai pular nos seus dedos. E quando você fizer isso, você então vai pinçar o seu polegar de um lado e os outros dedos do outro. Então, para poder localizar aqui, logo depois que a gente sentiu aqui onde está pulando, eu pego a parte do ventre do músculo, posso descer aqui dessa parte do mastoide, e na hora que eu venho descendo, ele vai bifurcar aqui, e uma parte vai vir aqui para o externo, e na hora que eu venho descendo de novo, eu vou encontrando a parte clavicular. Então, logo depois de identificar adequadamente, eu posso trabalhar com um pinçamento, pinçando então o músculo entre o polegar e os outros dedos. Muito cuidado com essa pressão, porque como disse, ele é um músculo muito tenso, normalmente vai estar muito dolorido, respeita seu limite. Lembrando de novo, deu dor à distância, sustentei devagarzinho e vou aguardando aquela estrutura soltar. Sempre é interessante trabalhar com a mão contrária, porque olha, vou trabalhar com essa mão aqui é um pouco mais difícil às vezes de trabalhar, porque fica diferente aqui a região, tá? De como que eu vou trabalhar. Às vezes pode te dar uma sensação que fica mais fácil com essa aqui, porque como elevou aqui a clavícula, ela elevou também e vai te dar uma facilidade de percepção. Mas porém, o seu ombro ele vai ficar um pouco mais alto. Então a gente trabalha ao contrário. Então logo depois de pinçar, eu vou trabalhar de uma outra forma. Vou pegar a eminência tenar e hipotenar, mais os dedos, e aqui eu venho e faço isso aqui. Tá? Lembrando que a área aqui mais interna aqui da artéria, eu vou evitar essa parte. E aí ao fazer esse movimento, eu vou deslizando aqui também, ó. Já chego, pego lá atrás, pego um pouco da parte já de trapézio e vou buscando conforto nessa região de pescoço. Ao concluir essa manobra, eu vou fazer a mesma estimulação do outro lado. Então, pincei aqui e sempre com aquela lógica.
Vou prestar atenção na diferença dos dois lados. Isso vai te dar percepção para entender se tem algo que você faz no dia a dia que está sobrecarregando um lado mais do que o outro. Terminado aqui, eu venho pegando aqui e vou lá atrás buscando conforto. Venho, puxo aqui para frente, já vou pegando aqui um pouco de trapézio. E aí logo depois eu vou emendar, vou aproveitar que eu estou desse lado, já trabalhei aqui, eu venho aqui no trapézio. O trapézio, se vocês encostarem aqui na parte de clavícula, que vai fácil de sentir o osso, eu vou deslizando, eu vou sentir um músculo volumoso, que vai ser como se fosse uma barreira aqui, ó, que impede meu dedo de passar. Então, eu vou pressionar o trapézio. Na frente, eu estou fazendo um movimento de apreensão com a eminência tenar e hipotenar, e atrás com os dedos. Aqui fica claro vocês perceberem que os dedos lá atrás, eles vão achando estruturas de tensão. Eu venho de próximo ao pescoço e vou chegando mais para a parte aqui da articulação do ombro. Posso voltar novamente. Aqui, muito comum, na hora que eu vou chegando aqui nessa área, achar nodulações aqui muito grandes. Por quê? Aqui tem um músculo que sai dessa região, você vai achar uma área dura, que é um osso, e vem aqui para o pescoço, que é o levantador da escápula. Normalmente, aqui na inserção dele, vocês vão achar um nódulo. Então, com a ponta do dedo, chegou e vai massageando. De novo, muito comum da dor referida. E aí, vocês vão parar e sustentar. Agora, ó, vou vir um pouco aqui para frente, vou soltar, vou repetir a mesma coisa do outro lado. Pressionei. Nesse aqui, vou fazer um pouquinho mais veloz, só para passar para outra parte da sequência, mas você vai esperar um pouco mais, não tenha pressa em dar o estímulo, fica, sente, presta atenção no conforto do seu corpo. Logo depois, nós vamos agora massagear da região aqui suboccipital para baixo. Aqui no centro, eu encontro os processos espinhosos. Eu vou encaixar meus dedos aqui e vou fazer isso. Os dedos, eles podem tanto ficar travados e puxar para fora, para soltar essa musculatura, quanto ficarem parados e a base da mão vai de encontro. Logo depois, para soltar mais, eu posso fazer um movimento só com uma das mãos. Então, na parte de cá, meus dedos estão pegando, e na outra parte, eminência tenar e hipotenar, e eu faço esse movimento de encontrar essas duas estruturas no centro. Posso fazer com as duas mãos, ó, uma vem e sai, a outra. Isso é importante até mesmo para eu não ficar desgastando só um lado. A tendência é a gente ficar usando só o lado de destreza. Isso. Faço um pouco mais de estimulação nessa musculatura. Um pouco mais. Importante também trabalhar essa parte aqui de ombro. Na hora que vocês fizerem um movimento de braço aqui, vão perceber como que essa região aqui, ó, é uma região tensa. Essa região aqui de ombro, essa parte aqui um pouco mais externa,
Aqui tem os músculos que rodam o braço, o ombro, né, o braço aqui para externo. Então, se você tocar aqui e fizer esse movimento aqui, você vai perceber músculos saltando, né, nas suas mãos, na ponta dos dedos. Você vai massagear essa musculatura. Principalmente quem trabalha muito com as mãos, pessoas que trabalham em restaurante, pessoas que fazem esporte de raquete, todos vão sentir muito essa tensão aqui. Muito também porque as pessoas hoje estão muito encurvadas, né? Os ombros muito para frente, então essa musculatura ela fica esticada aqui tentando trabalhar. Logo depois, vou passar para o outro lado e fazer a mesma coisa. Interessante que a gente apoie um braço com o outro aqui para dar conforto, para não ter que ficar com o braço no ar às vezes. Agora nós vamos continuar a estimulação nessa parte anterior aqui do ombro. Aqui a gente tem a musculatura do peitoral que vem para cá, então é muito comum essa estrutura estar sobrecarregada aqui também. Vou trabalhar mais aqui. Trabalhar essa região aqui desses músculos que ajudam a fazer a abdução do braço, que são os deltoides. Se você colocar a mão aqui e fizer isso aqui, você vai sentir que esse músculo está bem enrijecido. Normalmente, essa região é muito machucada. Pessoas que têm bursite, têm síndrome do impacto, têm capsulite adesiva. É comum as pessoas sentirem uma dor vindo para cá, uma dor, uma fisgada ou dormência. E aqui, com a mão, eu vou apertando e soltando essa região. Então, olha só, vou repetir a mesma coisa do outro lado, para não ficar uma sequência muito grande. Aqui a gente vai finalizar essa sequência de pescoço e ombro.